Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Independente do horário que você tiver, aqui a gente está começando o primeiro. Não foi a primeira gravação, mas é o primeiro de fato. Conversa com o CP, que vai ser um quadro que eu, Caio Peixoto, vou fazer entrevistas com grandes pessoas que eu conheço para falar sobre a vida delas e como a comunicação, a gestão da marca faz parte do dia a dia delas, de como, de quais são as importâncias de se pensar e de ter um carinho especial com sua própria marca, com a comunicação, até com marketing, né? E aí, hoje estamos aqui com Lucas Neto. Não é a primeira vez que a gente está conversando aqui, já tivemos muitos problemas técnicos, mas hoje essa conversa vai ser gravada, vai pro ar, principalmente pro YouTube, e vão ter alguns cortezinhos nas outras redes sociais. Mas eu queria muito que essa primeira conversa com o CP fosse com o Lucas, porque ele é um cara que me ajudou muito na minha caminhada da comunicação, do estudo, da parte profissional. Ele é um parceiro de vida, ele sabe disso. E aí eu queria começar esse projeto com ele. Não vou apresentá-lo, vou deixar que ele se apresente. Lucas, fala um pouquinho de você pra galera. Então, obrigado aí pelo convite. De novo, vamos. Agora vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Então, vamos lá. Meu nome é Lucas Neto, não sou youtuber, né? Importante ressaltar esse ponto. Eu sou designer gráfico por formação desde 2013, 14 por ali. Então, já faz ali uns 10 anos de experiência no mercado. Estou ali no processo de formação de publicidade, vai dar certo. Eu acho até que esse ano vai dar certo, vai sair. Passei por alguns percalços, mas vai rolar. Tenho esses 10 anos, né, de experiência de trabalho na área de comunicação em geral, mas nos últimos 4 ou 5 anos eu estou focado quase que exclusivamente em design de marcas, desenvolvimento de marcas, personalidade, com redesigns. Então, como o Caio não gosta de termos em inglês, com redesenhos, né? Então, repensar um pouco da interpretação gráfica da marca, construir conceito. Estou aí nessa jornada há um tempinho e estou aqui aberto. Vamos conversar? Let's papo? Bora, papai. E só para vocês que estão assistindo aí e não me conhecem, não conhecem o Lucas ainda, eu estou começando a travar essa batalha aí. Nossa língua é muito ampla, muito bonita pra gente ficar usando o termo em inglês só para apresentar. Cara, aqui não é CP Talk, é conversa com CP. Aqui nessa call é proibido usar termos em inglês que existam um correspondente em português. Aqui nessa reunião virtual, nós estamos conversando sobre comunicação. Estou fazendo Vamos até gerar vários insights. muitas ideias. Lucas fala e eu traduzo. Vai ser mais ou menos assim. E Vai dar aí, certo, vai dar certo. oh, já deu. Inclusive, estou fazendo uma pós em branding, que eu nem estou falando branding mais, é gestão de marca. Então você está fazendo uma pós em gestão de marca? Isso. Gestão de marca. E aí, gente, esse papo aqui, o Conversa com CP, basicamente eu trouxe aqui um roteiro com algumas perguntas, mas a gente vai improvisando também. Tinha uma pergunta surpresa no final, que o Lucas já sabe, porque a gente já gravou isso daqui. Ele vai dizer tudo, que eu não lembro mais não. Perfeito. Então continuamos. Eu não lembro mais de nada do roteiro assim, porque acho que faz uns 2 meses, um mês e pouquinho. Faz um tempinho. Não lembro mais. Mas então vai ser tudo surpresa aqui. Vamos ver como vai ser aqui. Vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo. Temos novamente uma pergunta surpresa para o final. E aí a primeira pergunta que eu separei aqui foi bem introdutória para a gente já começar a conversar sobre essa carreira profissional que o Lucas deu um pouquinho da ideia agora, que seria como a comunicação entrou na sua vida. Eu já sei, mas eu quero que todo mundo saiba agora, o pessoal conheça. Bora lá.
como a comunicação entrou na minha vida. Assim, eu acredito que a comunicação ela está presente na vida de todo mundo, seja de uma forma consciente ou não, ela está lá, se você percebeu ou não. Mas na minha vida, ativamente, o meio da comunicação, né, de trabalho, como perspectiva de futuro, ela entrou mais ou menos ali no ensino médio, quando eu... É porque assim, quando eu era boy, eu queria ser ou professor de história, ou professor, ou policial, ou biólogo. Trabalhar com animais. Sempre gostei muito de animal, de selvagem assim. Lucas, eu vou pedir licença sua só para fazer um recorte aqui. Como a gente falou que o Lucas vai falando, eu vou traduzindo. O pessoal que não é do Rio Grande do Norte, boy pra gente é um similar, uma palavra que representa criança. Só para explicar para o pessoal aí que não é do Rio Grande do Norte, que talvez não tenha esse contexto. E aí, o interessante do boy é que o boy pode ser aplicado também em outros contextos que não é criança. Então, por exemplo, minha boyzinha, minha boy, pode ser a minha namorada. Isso. Pode ser só um meio de interlocução, ei boy. E dependendo do contexto, ei boy. Já muda um pouco ali a conotação também. É verdade. Então é a nossa palavra coringa, né? Uma das, né? Uma das. É verdade. Voltando, desculpa pela interrupção. Não, vamos lá. Consegui até organizar um pouco melhor minha linha de pensamento aqui. E aí, quando eu era boy, eu queria ser ou policial, que eu achava bonito ali, assistia muito filme de ação, né? Aquela vibe ali, Rambo e tal, eu achava legal, assim, vida militar, mas dava muito trabalho. Eu tinha consciência disso, então era meio que só seria legal, mas sei que não vai ser. As outras opções seria biólogo, porque eu sempre gostei muito de animais, da vida selvagem, assim, caminhada, ir num zoológico, num aquário, ir numa pet shop, ficar vendo os peixinhos, assim, eu acho muito bonito. Ou ser professor. Eu achava legal ali, professor de história, também porque eu tinha um professor de história que eu gostava muito, ele fazia a gente imaginar as histórias assim, e aí me inspirou bastante, eu achava legal. E aí, vamos lá. Quando chegou ali na parte do ensino médio, a gente já começava a se preparar para o vestibular, né? O que você vai querer fazer? Aí eu dizia, biólogo, porque sempre era o que eu queria mais. E aí a escola ela começou a implementar um sistema de simulado, que o simulado tinha peso maior nas matérias específicas do curso que a gente queria. Então, como era biologia, ciências biológicas, eu acho, ciências médicas, alguma coisa assim, é das ciências. Então, as que tem peso maior era matemática, física e química. Coisas, eu era bom em matemática, mas quando a gente misturava ali com letras, com esses negócios, aí complicava um pouquinho. Então, tanto que na minha primeira prova de física, eu acho que eu tirei 1,5. Aí, tipo, minha média de simulado foi lá para baixo. Aí, o que acontecia? Se eu continuasse com esse pensamento de fazer biologia, eu não ia passar nem do terceiro ano. Então, eu teve que fazer um reposicionamento estratégico da minha marca. E aí, eu fui estudando possibilidades, eu caí em humanas. Só que eu não sabia exatamente qual de humanas eu queria, porque tinha possibilidades. Eu achava legal psicologia, achava interessante. Tinha o de professor, sendo que eu vim de um contexto que todo mundo dizia, professor não ganha bem, professor só se estressa. Então, era uma coisa que eu achava bonito, admiro bastante, mas, assim, no meu pensamento de terceiro ano não compensava tanto, na situação ali, anos 2005, 2008, por ali, não compensava tanto. E aí, outra opção que eu achei foi publicidade, que tinha uns meninos lá da escola que tinham se formado em publicidade, eles tinham um estilo de vida que me agradava, né? Camisinha xadrez. Andava estiloso, cabelinho cortado bem direitinho assim, barbudo, eu achava legal. Aí eu disse, rapaz, esse curso é interessante. Aí, numas mostras de profissões que sempre fazem ali, eu vi que realmente era algo que me chamou a atenção. Então, eu entrei ali, foi mais ou menos assim como ela entrou estrategicamente na minha vida, de forma ativa. Mas até eu chegar lá foi uma outra viagem, um caminho um pouquinho mais longo. Pois é, Lucas fala desse caminho longo porque Lucas fez design gráfico, né? Antes de entrar em publicidade também. Antes de entrar, eu fui para... Eu passei, assim, no meu ano do pré, eu não passei para publicidade nem design.
eu passei para sistema de informação na Federal. Aí eu acabei saindo, aí eu fui para design, fiz design, quando eu terminei, aí meus pais disseram que agora era hora de fazer algo que desse dinheiro. Aí era psicologia, medicina, direito ou engenharia civil. Aí me jogaram para engenharia civil. Aí eu fui um rolê ali, teve altos graus de complexidade, mas, tipo, eu me saí bem, consideravelmente minha média eu acho que ficou entre 8,5 por ali, na engenharia civil, sendo que não era algo que estava me fazendo bem, eu não estava gostando, não via perspectiva de futuro. Aí eu tranquei e fui trabalhar ali com o pai, meio que de castigo, né? Tive um trabalho forçadozinho ali de um ponto leve. E aí, enquanto isso, estava ali estudando e também trabalhando. Porque eu já tinha feito design gráfico, então eu já conseguia fazer alguns projetos e tal, de uma forma bem iniciante. E aí eu passei, no final do ano eu fiz o Enem, e aí eu passei para pedagogia, na UFRN, que era o meu outro objetivo, né? Ser professor, achava legal. Fui atrás, já era outro cenário de mundo, já era ali em 2016. E aí fui em pedagogia, fiz um semestre, mas eu tinha ficado na lista de espera de publicidade. E aí quando saiu a chamada, eu tinha sido aprovado, emburaquei para publicidade, estou lá até hoje e não pretendo sair, então cedo. Do curso eu pretendo, tá? Se algum professor estiver me ouvindo, eu pretendo sair do curso. Por favor, gente. Vamos ajudar isso. Ele não sabe o que ele disse agora. Ele quer sair, sim. E aí, gente, foi no curso de publicidade que eu conheci Lucas. Lucas me ajudou muito desde o começo, a gente fez uma amizade bem legal, junto com toda a comunidade. Fica aí um salve para Luiz, para Bruno, para Cadó, para Lucas, para Laurence, essa galera aqui virou uma rede de apoio, de amigos, de profissionais muito massa. E aí a gente viveu experiências muito legais com a empresa Júnior, a 59 mil, inclusive muito obrigado UFRN 59 mil, não só por essas amizades, mas pela oportunidade de, no começo do curso, já estar no mercado, podendo conversar com profissionais, podendo entender, melhorar, falar sobre gestão, é algo que não se paga. Eu conversava muito com o pessoal da faculdade que tinha interesse de fazer um processo seletivo, né, para entrar para a empresa Júnior, que quem faz esse caminho, quem passa por esse caminho, tem duas faculdades que não são ensinadas, porque é outra realidade e que você antecipa esse aprendizado com um apoio e uma tranquilidade que é muito importante e muito boa. Então, se você também está no começo de um curso, de qualquer curso da universidade que tem essa possibilidade de trabalho de extensão, empresa júnior, participe, porque o dia a dia do comercial, do mercado, você aprende muita coisa que costuma ser diferente da teoria, mas não deixa de ser importante a teoria, mas a prática é extremamente importante. E nesse dia a dia a gente também teve uma experiênciazinha de tentar começar com a agência de publicidade, mas eu não sei se vocês entendem que é um mercado muito difícil. Acho que todo mercado tem isso, né? É difícil você mostrar o valor da sua entrega, do quanto você está fazendo de positivo, as pessoas tendem a não valorizar tanto. A gente parou o início de uma agência, eu, Lucas e Lucas, a publicitaria, mas também foi algo muito legal que ensinou muito para mim, imagino que para os meninos também, gerou parcerias legais. Eu acho que o Lucas ainda trabalha com um dos nossos clientes da época. Pois é, gente boa demais. Também um abraço aí para Júlio. E nesse caminho, Lucas começou, assim como eu, na publicidade, trabalhando em agências publicitárias aqui em Natal, né, no Rio Grande do Norte. A gente está falando esse tempo todo e a gente não disse de onde a gente se conhece. Eu sou cearense, mas sou potiguar desde 95, então grande parte da minha vida foi construída aqui. Inclusive fiz a tatuagem ontem. O Ceará e o Rio Grande do Norte aqui. Pai. O que representa muito do que eu sou. E a gente se conheceu na UFRN, e o mercado de Natal, de agências, é um mercado complicado, mas que a gente começou nesse mercado. Lucas como diretor de arte e eu como atendimento. E aí a segunda pergunta vai nessa linha.
qual foi a maior lição que você aprendeu trabalhando em agências? Eu faço essa pergunta, eu já sei o que ele respondeu, então eu já adapto a pergunta para dizer, não precisa ser uma só, mas diga aí lições legais que você aprendeu nessa vida, nesse período de trabalho em agências aqui em Natal, Lucas. O bom foi que na primeira vez que a gente tentou, eu tinha me preparado. Na segunda, como eu disse, é tudo surpresa. Então vamos lá. Já sei que é mais de uma resposta. Já deu a dica ali. Não, mas fica tranquilo. É que quando você falou, você fica, cara, não consigo pontuar só uma lição, mas tiveram pessoas que me ajudaram muito. Aí falou de algumas, vamos ver se... Assim, na primeira vez, a pessoa se prepara, a pessoa já consegue pensar um pouco melhor. Na segunda, como eu tô sendo surpresa, vou falar aqui o que vier, mas também eu não sou a mesma pessoa de um mês e meio atrás. Nunca. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque ali um mês e meio atrás era fevereiro, por ali, e começo de ano, o pessoal ainda está aquecendo os motores. Agora a gente já está chegando no segundo trimestre. Já é outra personalidade, é outro modo. Você nunca tomou banho no mesmo rio. Exatamente. Vamos lá. Grandes lições que eu tive com as experiências no mercado publicitário. Acho que a primeira foi que toda experiência é válida, eu acho que isso é geral, seja se for uma experiência positiva ou negativa, porque se você conseguir tirar lições daquela situação, ela vai ser uma experiência positiva. Mesmo que na sua cabeça não tenha sido tão positiva assim, porque a gente sabe que tem situações que são assim. Outra lição, eu acho, é que uma das maiores prioridades é você. Porque o mercado, não só publicitário, mas o mercado em si, ele tem essa cultura de sugar você até você não conseguir mais. E aí, quando você não aguenta mais, eles não lhe dão incentivos para você se recuperar. Você provavelmente vai ser substituído. E aí você sai e continua sem energia, frustrado com a área, algo nesse sentido. Então, tenha sempre você em prioridade, se cuide de você para você conseguir produzir bem, se manter bem. Eu acho que uma lição que eu uso até hoje também é limites, que está relacionado com esse segundo, mas estabelecer limites, porque cultura de agência tem muito de furar a pauta, né? Eles têm uma lista assim, tem uma lista de organização, mas frequentemente chega demandas que furam a sua organização. E você, além de entregar a coisa que é urgente, você tem que entregar as outras que já estavam previstas para você conseguir entregar hoje. Exemplo, num dia eu consigo fazer 8 posts. Aí se chegar uma campanha a mais, que eles colocam que chama de furar pauta, você tem que entregar a campanha, mas vai entregar os 8 posts que já era seu limite por dia. Então, quando você estabelece o limite, você faz até esse jogo de cintura. Não, beleza, vamos entregar a campanha, mas não vai conseguir entregar os 8 posts hoje. Vou entregar os que eu já tinha feito e vamos ver se vai dar tempo de fazer. Então você consegue ali negociar. É interessante até ali para a sua saúde mental e o nível de qualidade do seu trabalho, né? Isso. Em agência, eu acho que foram essas as principais coisas que eu estou me lembrando agora. E isso é muito importante, galera, de entender, porque às vezes você está começando na sua caminhada profissional e você pensa que a única coisa que vai lhe fazer crescer é um nível de esforço, de dedicação que lhe desgaste para você mostrar seu valor, e às vezes isso faz o contrário, faz com que você não consiga realmente mostrar seu valor, porque você está pegando demanda extra, porque você está ficando tempo extra no trabalho para acabar um dia comendo pizza para poder fazer uma campanha que chegou de última hora e tudo mais. Isso faz parte, isso vai acontecer, mas quando isso vira rotina, tende a ser muito prejudicial. Então, como o Lucas falou dessa questão de você negociar, de você ter voz, não é de você impor as coisas no dia a dia, mas você saber também quais são seus limites. E assim, o principal, sempre usando de boa fé. Porque quando você usa de má fé nessas situações, você quebra a confiança da relação entre quem é seu líder, quem é seu gestor, você e sua empresa, ou então mesmo a empresa com você.
e isso se torna uma relação profissional bem desgastante. Então, a conversa que pode puxar para uma questão motivacional e tudo mais, porque eu e o Lucas temos esse perfil, mas é conversa de tipo, somos profissionais relativamente novos no mercado. O Lucas tem uma experiência maior porque começou antes. Eu comecei assim que eu entrei na faculdade, mas a gente já passou por muita coisa por correr demais. E tem hora que a pessoa olha e o corpo está dizendo, ó, se você correr mais um pouquinho, a máquina desliga aqui. Então, o crescimento profissional é muito importante, a remuneração é muito importante, mas o reconhecimento e a saúde também são. Então, sempre tente parar, pensar, refletir, balancear as coisas. Né? Pois é, porque tudo demais é exagero, né? E mesmo. Tudo mais veneno, como diria minha avó. Exato. E aí já vem um recorte aqui de um livro que eu li que eu achei muito bom, fica a indicação. Essencialismo. Às vezes você tenta se dedicar tanto pelo esforço e para tantas frentes que você perde o tempo e a capacidade de mostrar realmente seu verdadeiro valor naquilo que você faz diferença. E eu acredito de verdade que todo mundo tem algo que faz diferença, que é apaixonado de fazer. Eu me encontrei na comunicação / gestão de marca. Por que eu digo isso? Porque eu entrei na comunicação, amei, mas eu vi que eu não queria me limitar ao que era comunicação. A comunicação, ela é dividida, teoricamente, né, nas universidades. Estou falando aqui da FRN que a gente passou, em audiovisual, em publicidade e propaganda e também em jornalismo. Sendo que eu me vi, tipo assim, com a necessidade de passar disso. Acho que Lucas também, a gente vai entrar um pouquinho depois disso. E você entende passando. Se eu me conformasse, digamos assim, a uma realidade que eu não gostava da função que eu fazia, eu poderia estar lá até hoje e estar com a cabeça com muito mais problemas do que eu estou hoje. Então, assim, entender, ser sincero, conversar me ajudou muito nisso. E aí você trouxe já uma dica de livro sobre esse assunto. Eu trago outra do meu autor, acho que meu autor preferido, que é um dos que eu mais gosto, que é Simon Sinek, o livro O Jogo Infinito, que ele fala justamente sobre isso, que você não trava uma batalha só e acabou. Não, o jogo é infinito, o jogo está ali se renovando. Todo momento está entrando novos jogadores ali no mercado, na situação. Então não adianta você usar uma linguagem. Ele trata vários temas, é um livro muito interessante, que ele usa meio que uma metáfora universal do jogo infinito, que é a nossa vida. Boa. E aí não adianta você usar um jogo desleal, porque o jogo não vai acabar. Lá na frente, você foi desleal hoje, mas lá na frente vão ser desleal com você, vão faltar com o fair play, né? Com isso. Você. Ele traz muito essa metáfora esportiva. Então é um livro muito interessante para você ler e para você entender que você não vai correr 10 metros e acabou a sua corrida. Não. É uma jornada muito mais longa. Então você precisa saber o momento que você vai acelerar, o momento que você vai desacelerar, que você vai se recuperar, que você vai consumir referências, descansar para ter energia, e o momento que você vai dar aquele gás. Quando você consegue ter essa visão um pouco mais geral, o negócio fica mais interessante. Vamos chamar assim. Você consegue enxergar o valor das coisas que você está fazendo. Tem Lucas e eu, a gente divide várias peculiaridades assim de vida e gostar de ler tá entre uma delas de agora e de um pouco de tempo. Então a gente sempre acho que vai trazer umas indicaçõezinhas aqui, inclusive no final, de livros que a gente leu e que gostou. Que, inclusive, seguindo o que você tinha falado, Lucas, tem livros que você pode não gostar, mas de alguma forma você tira uma lição daquele livro que você não gostou, que chegou para você e que você se dedicou a terminá-lo. Como nos trabalhos também. Ter passado por agências me fez entender que aquele dali não era um espaço para mim, que pode ser para várias pessoas. E fez entender um pouco do que poderia ser esses espaços. Então, as experiências, saber o que você não quer também é muito importante para ajudar você a saber o que você quer. Então, a gente tem essa similaridade também. E aí a gente já entra na terceira pergunta aqui, que é meio que uma continuidade. Vocês vão perceber com o tempo, com os outros entrevistados, com os outros colegas, amigos que vão vir por aqui,
que uma coisa que eu acho muito importante que eu quero nesse projeto é conversar com pessoas que são importantes para mim e que também eu conheço bastante, para a gente fazer uma conversa legal. E aí a terceira pergunta aqui é sobre o próximo passo da vida de Lucas, que foi empreender. E entender um pouquinho dele, do que é que ele acha que foi melhor para ele e o que foi mais desafiador na vida como freelancer, como um empreendedor individual, né, digamos assim. Show. Quem sabe Mais faz ao motivador e vivo. mais desafiante. Assim, Isso. O que tem de melhor que você, tipo, cara, me encontrei aqui e assim, cara, esse vamos daqui é lá. o difícil, mas eu faço, vale a pena. O, o melhor lado de assim, empreender, dessa jornada ali, assim, de um estúdio mais freela, que é urgência, alguns chamam, né? É que você tem a liberdade de escolher os seus clientes, de certo modo, de montar a sua jornada de trabalho, de mostrar a sua metodologia de trabalho. Então, o projeto ele acaba sendo completamente seu, você consegue fazer do jeito que você acredita que é o melhor. Às vezes não é, você vai validando isso aí, depois melhora, mas você tem essa oportunidade. Enquanto você trabalhar com os outros, você não tem tanto essa voz ativa. Tem algumas empresas que elas têm essa horizontalidade, né? Que elas dão essa abertura para você falar. Tem outras que dizem que tem essa abertura, mas você fala e não é ouvido, que pode causar uma frustração no trabalho. Mas aí você empreendendo, você construindo para você, você consegue fazer da melhor forma que você acredita, de uma forma mais ativa. E, como tudo, o lado positivo às vezes pode ser o lado negativo. Porque, ao mesmo tempo que tudo depende de você e gira em torno de você, o lado negativo é que tudo depende de você e gira em torno de você. Então, se você tiver uma visão muito fechada, você pode não estar olhando as coisas mais para o lado. Tinha até um livro, eu não lembro agora de quem foi, que ele fala muito sobre que para você empreender você precisa ter uma visão técnica, uma visão estratégica e tinha uma outra visão que eu não me lembro agora. Que eu acho que ele falou muito da parceria da fundação da Apple. Não lembro agora, mas era um livro muito bom. Não lembro. Mas ele é um pouco sobre isso, sabe? E sobre desafios, já meio que introduzi, mas os meus maiores desafios hoje, como urgência, freelancer, estúdio independente, são organizar algumas burocracias, tanto parte de contratos, de organizar mesmo documentos mais cansativos, né, do dia a dia, que são necessários, mas que você precisa fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu acho que esse é o principal motivo de eu ainda não ter entregado minha monografia. Porque eu gosto de fazer coisas que vão ser ali, correr e tal. Aí, como a monografia é um pouco mais teórica, eu acabo procrastinando um pouco mais. Mas é uma dificuldade minha que eu estou trabalhando todos os dias e a gente precisa estar trabalhando. Eu até falei no início, não sou mais a mesma pessoa de um mês e meio atrás. Então hoje eu já estou correndo atrás, já falei com o meu orientador e a gente começou a dar andamento. Já comecei a estruturar um pouco mais essa parte de contrato. E também acho que até um ponto legal sobre essa, seja lá qual for a sua maior dificuldade, fazendo o link com a dica do livro, que eu não lembro exatamente qual é o nome, é que você não precisa fazer tudo sozinho. Você pode terceirizar essas partes que você não conhece tanto, que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, terceiriza essa parte com um advogado, terceiriza essa parte das suas finanças com um contador. Claro que às vezes você pode não ter condições, mas quando tiver, é importante investir também, porque quando você investe no seu negócio, você consegue agregar mais valor, cobrar melhor, melhorar suas entregas, mudar a percepção de valor do mercado. Então, é um pouco sobre isso, sobre tudo isso, sabe? Empreender é uma loucura. Pois é, pra você ver como a gente inclusive estava conversando antes sobre um mood board que o Lucas está propondo para um cliente, e uma frase que surgiu que tem relação com o que a gente está conversando agora foi que a vida não é preto e branco, cara. Não é tipo, o melhor pode ter uma partezinha também do que é o mais desafiador, o que é o pior da situação, e é isso. Quando você trabalha para você e por você, você é responsável por você. Então, às vezes você está numa agência, numa empresa, você não tem o peso, digamos assim, da responsabilidade de algumas coisas. Você tem que fazer as suas funções que foram ali designadas. Mas
ao mesmo tempo você não tem a liberdade, nenhum controle maior do que são essas funções. Quando você está trabalhando para você, você tem essa responsabilidade, você tem que ter a organização da parte financeira, de ir atrás de cliente, de um monte de coisas que não é o cerne do seu trabalho, não é o seu trabalho Você final. viu ali que os custos invisíveis, né? Coisas que você precisa fazer que não necessariamente estão diretamente relacionadas com o que você faz, por exemplo, sou design de marcas, mas isso não está necessariamente relacionado visivelmente, mas por fora, nos bastidores, ela contribui totalmente. Termo muito legal que o Lucas trouxe, que a gente escutou pela primeira vez em Ouro Preto, Minas Gerais, no Encontro Nacional de Empresas Júnior. E ele falava sobre isso e sobre a importância de você conseguir colocar no papel fatores nas empresas que não têm uma quantificação tão simples, quanto uma amizade entre colaboradores gera algo positivo e quanto o contrário também gera algo negativo. Então não é um custo que você consegue dizer quanto é, mas no final do mês, do ano, conta muito. Se as pessoas têm uma relação boa dentro do trabalho, as coisas fluem mais fácil, as pessoas se ajudam, as pessoas conseguem apoiar e ajudar a pessoa a melhorar naquilo que ela tem de pior. E quando, infelizmente, o contrário também é realidade. Quando você não tem uma relação boa, às vezes você pode não ter o suporte e o apoio que você precisa para passar algumas demandas, e isso influencia de verdade nas empresas. Então esses custos invisíveis são muito importantes também. Massa, Lucas, boa. Lembrança muito boa. Inclusive foi um evento muito massa que a gente aprendeu muito e ligou uma chama na gente de empreender, de correr atrás. Aquilo ali foi poderoso, não? Demais, demais. Repito, tiverem a oportunidade, façam um processo seletivo para a empresa júnior na universidade, porque isso é muito impactante. Participem dos eventos do MEG, que quem está de fora pode olhar com um olhar muito, eita, o pessoal está fazendo parte de uma seita aí, mas é muito animado, é muito desafiador e abre sua cabeça para pontos que você normalmente não teria oportunidade dentro da universidade. Né? Às vezes nem saindo diretamente para o mercado você tem a oportunidade de ver isso. E uma coisa que é legal, que eu me lembrei agora, que eu falava muito para as pessoas e que eu vou voltar a falar isso, é porque é um ambiente muito colaborativo. As empresas estão lá para se ajudar, o que às vezes você não encontra no mercado. Então as pessoas estão lá dividindo suas dores, que é uma palavra que a gente escuta muito no MEG, mas com o intuito das outras pessoas ajudarem mesmo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Você aprende meio que criar um ambiente de relacionamento profissional positivo, em vez de ser um ambiente competitivo e que uma pessoa está lutando contra a outra. Não, se eu conseguir ajudar a minha parte do mercado, o mercado cresce, minha fatia fica maior e eu crio um relacionamento de ajuda com outra pessoa que é um profissional de outra empresa que é meu concorrente, mas que se a gente cresce junto, todo mundo cresce. É muito massa, participem. E aí, só contribuindo, como tudo que a gente falou, né, tem que ter o equilíbrio, porque o movimento, ele é muito bom, muito interessante, ele abre muitas portas, mas quanto mais você dá, mais ele vai querer também, porque você vai estar aberto. Então você vê ali até que ponto você vai querer estar se entregando e até que ponto, até quando aquilo vai ser estratégico para você, sabe? Perfeito. Só um ponto assim, porque eu tive alguns amigos que acabaram se frustrando com o movimento porque eles se entregaram demais, não imporam limites, e aí a experiência acabou não sendo tão positiva. Então, quando você consegue balancear melhor, ter limites, você consegue ter uma experiência muito legal. E se você estiver aberto, se entregar, você vai ter uma experiência maravilhosa. Como eu tive, eu acho que eu participei uns 4, 5 anos, não necessariamente como membro, mas participei ali também da federação, conselheiro da 59. Então, é uma experiência muito boa, muito interessante. E eu acho que o principal diferencial do movimento é que, o primeiro, ele dá experiência de mercado, mas não só de mercado. Porque, por exemplo, eu era muito a visão de ser diretor de arte. Se eu fosse para uma agência, eu teria a experiência de diretor de arte.
Mas na 59 mil eu tive uma experiência de não só ser diretor de arte, eu fiz um pouco de planejamento, fiz um pouco de redação, de produção, tive uma experiência ali muito curta com a parte ali de gestão. Quando eu fui para a parte da RN Júnior, já tive uma visão mais estratégica de federação, era como se fosse uma empresa com um âmbito um pouco maior, mais complexo, com outras variáveis. E aí, é uma experiência que você realmente não consegue se você for para a faculdade com a visão só de, tipo, vou tirar meu diploma, vou só participar das aulas e aí depois eu vou correr atrás do estágio. É totalmente diferente. Isso. Então, só se você tiver a oportunidade, se você se encaixar no seu planejamento estratégico ali de vida, se fizer sentido para você, porque às vezes tem gente que vai para a faculdade, já tem família, cuida do filho, às vezes é mais corrido. Mas se você tiver a oportunidade, eu super indico para você participar de um movimento de projetos de extensão. Não necessariamente o Movimento Empresa Júnior, que é um dos mais conhecidos, mas assim como outros. Perfeito, Lucas. Pois é, e isso que o Lucas comentou sobre ser adaptável e ser possível para a sua realidade é muito importante, porque eu entrei com 28 anos na faculdade e eu tive a oportunidade de entrar e participar durante um ano, mas quando bateu um ano eu comecei a ser... Eu fui contratado e eu não conseguia mais conciliar o que eu conciliava de estágio e empresa júnior com trabalho, carga horária normal de 8 horas por dia e a empresa júnior. Então eu tive que optar por sair. Na minha realidade foi aquilo que eu decidi da situação. Eu gostaria muito de ter continuado, de ter participado de outras etapas, de ter seguido outras coisas, mas estrategicamente para mim a decisão foi focar no trabalho e deu certo. Então assim, poderia também não ter dado certo, mas o que eu comento isso é que você vai se deparar realmente entrando, não quer dizer que seja você vai ter oportunidades muito boas, mas não é um mundo que é um morango de facilidades e belezas não, mas vai lhe ensinar muita coisa, você vai ter vários desafios, inclusive com clientes, com essa questão de valor que a gente estava falando. Tem a empresa júnior, as empresas júnior geralmente precisam batalhar muito para ganhar respeito e autoridade, porque parte do mercado já vem olhando com uma visão como se fosse eles estivessem fazendo algum tipo de caridade em contratar a empresa júnior, mas é um trabalho, e é um trabalho de qualidade, bem feito. Então, às vezes isso também frustra muito a pessoa. Caramba, eu estou entregando um negócio, a pessoa não está vendo o valor, mas é um minicosmo do que é o mercado como um todo. Isso vai acontecer depois também, e você tem que batalhar, construir a sua marca, a sua reputação, para que as pessoas vejam o valor do que você está entregando. Então, fica essa dica aí, pessoal. Se fizer sentido para vocês, olhem, vejam essa oportunidade de projetos de extensão e do mundo das empresas júnior. E aí agora, fazer o velho jabá. Se na sua faculdade não tem uma empresa júnior, procure a federação mais próxima de você para implementar. Exato. E que isso também gera para você uma experiência absurda. Você vai estar deixando um legado muito importante. Inclusive, se você for atrás para abrir, você vai ter toda a experiência de como é abrir uma empresa para quando você for para o mercado mesmo, você conseguir abrir a sua. Você já vai saber aonde ir, o que falar com o contador, por parte de legislação, de direito. Você já vai ter tudo bem estruturado e as federações elas estão aqui para isso, justamente, para lhe apoiar e lhe ajudar a disseminar o empreendedorismo, essa cultura empreendedora nas faculdades e no Brasil como um todo. Perfeito, Lucas. E aí, já pegando o gancho, que também é um termo que as pessoas usam muito em reuniões, vou pegar um gancho do que foi dito, a gente pega a nossa quarta pergunta aqui, que é saber do Lucas qual é a próxima habilidade que ele quer aprender. A gente está falando aqui que nós somos pessoas que mudamos muito, que nós não somos os mesmos da última conversa, que a gente tenta melhorar, a gente erra em coisas novas. O que é que você quer aprender? Qual a ferramenta que você quer ter, a habilidade que você quer construir no próximo momento? Vamos lá. Eu não lembro qual foi a que eu respondi, mas eu sei que não vai ser a mesma coisa, porque é outra pessoa totalmente diferente. Mas hoje, no meu ramo de trabalho,
A gente estuda muito tendências, né? Tanto que já passaram, quanto as que estão por vir. E algumas tendências têm a característica de durar um pouco mais. Então, como diferencial do meu trabalho, eu estou aprendendo, estudando cada vez mais para entregar uma solução mais profunda com uma metodologia que eu estou desenvolvendo. Mostrei até um pouco a cara ali de que o projeto ele vai ter um escopo bem mais completo. Então, estou estudando bastante gestão de marca, com personalidade, com arquétipos, com os pontos de contato ali da marca, onde ela vai ser aplicável. Já estudava, mas agora estou estudando de uma forma ainda mais completa para conseguir entregar mais ainda para o cliente. E outro ponto, o primeiro seria essa parte justamente da gestão de marca. O outro seria mais desenvolvimento de tipografias. Porque hoje a gente está num movimento que as marcas elas estão cada vez mais deixando tudo personalizável para ela mesma. Um exemplo, por exemplo, é o iFood, que ela passou por ali por um reposicionamento de redesign de marca e desenvolveram uma família tipográfica para ela. Todas as fontes que o iFood usa hoje é desenvolvida para ela. Assim como o Grupo Globo, Magazine Luiza. Então a gente tem uma série de exemplos de grandes nomes do mercado que estão seguindo. E aí, por grandes nomes do mercado estarem seguindo, é uma tendência que tem possibilidades de ser duradouras aí e quem está se abrindo os olhos agora e investindo nessa parte tem possibilidade de se destacar daqui para frente. E aí eu estou usando bastante essa parte de estudos tipográficos para personalidade de marca e a parte de posicionamento, estratégia. Então eu estou focando minhas energias mais nisso. Muito massa, Lucas, porque você conversando, a pessoa que não é da área, a gente trabalha com percepção, né? Então, quanto mais você consegue colocar sua digital nos pontos de contato que você tem com o cliente, mais você vai ser lembrado. As pessoas que me conhecem sabem como é a minha letra, que é só minha, que fui eu que desenvolvi aprendendo a escrever. E se eu mandar uma carta para alguém pode não chegar nem no final na assinatura e saber que sou eu que estou escrevendo. Então essas grandes empresas fazem isso nesse contexto onde a gente tem um nível de acesso à informação absurdo. Então, o que você puder ter de oportunidade de lembrar as pessoas quem é que está falando, por onde está falando, as empresas tentam. E como o Lucas falou, tendência é isso. Se grandes empresas, que são influenciadoras, começam a agir de tal forma, o restante da cadeia começa a agir também, porque você entende que essas grandes empresas são grandes por um motivo, e se elas estão fazendo algo é porque esse algo é importante e que vale a pena ser investido. Muito massa, Lucas, muito massa. E aí a gente passa para penúltima pergunta, a última antes da pergunta surpresa, que voltou a ser surpresa. Pedir para você citar 3 pessoas que lhe inspiraram na sua carreira. Eu gosto de falar sobre isso porque a gente vai estudando e vai vivendo e vai se relacionando com pessoas e a gente entende que tudo que a gente pode fazer é porque alguém veio antes e fez antes e ajudou que a gente tivesse aqui. Então eu acho muito massa esse momento de reconhecimento e de obrigado mesmo. E eu quero trazer sempre aqui na conversa com o CPI isso, porque se a gente consegue enxergar longe é porque a gente está nos ombros de gigantes, né, Lucas? Quem são esses seus gigantes? Então, vamos lá. Os primeiros, são 2, os primeiros, são os meus pais, que por eles serem ali empreendedores, né, tinham ali o seu comérciozinho, então eles estavam sempre se esforçando ao máximo para nos entregar uma vida legal, buscando soluções para atrair parceiros, estratégias de venda. Então, se reinventando, né, Lucas? Minha infância foi uma escola, porque eu via meus pais ali sempre se reinventando, mudando, trazendo, investindo. Então, eles são minha principal referência, sim, e eu acho que o que mais me motiva a sempre correr atrás, estar ali. Eu sempre tive muito essa visão um pouco mais comercial, não estruturava tão bem os processos, mas eu sabia que precisava fazer, sabia como fazer mais ou menos. Então, eu sabia já os caminhos a procurar para fazer.
Então, os meus pais, eles são grandes influenciadores de quem eu sou hoje, total. Acho que são os maiores influenciadores de quem eu sou hoje, em todos os sentidos, pessoal, profissional. Outra referência, eu acredito que foi assim, tem a parte dos professores, claro, mas tem também alguns estudantes, porque eu acho até que eu falei de Vitor na outra vez, que Vitor foi Vitor Guedes, ele já era designer quando começou a fazer design com a gente, mas aí quando a gente começou a trabalhar, como ele já sabia, ele foi mais para refinar e para ter a graduação. Então, ele já sabia alguns caminhos para fazer e já sabia que, por exemplo, se você fizer um negócio mal feito aqui hoje, lá na frente aquilo ali vai lhe prejudicar. Então, muitas vezes, o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, ele não é o melhor caminho e o caminho mais durável. E quando a gente fala assim de design de marcas, a gente precisa pensar em marcas que durem, porque não é uma coisa pontual. Não, vai ser algo que vai ser trabalhado na percepção, com repetição. Então, a gente precisa ter bastante esse cuidado. Então, acho que uma pessoa que influenciou bastante nas decisões que eu tomo hoje foi Vitor. E são 3, né? Isso. E o terceiro, eu vou colocar para meus professores da infância. Principalmente aquele que queria que eu fosse, que eu queria ser professor de história por causa dele. Porque eu acredito muito que os professores eles têm essa capacidade de incentivar os pensamentos, né, das pessoas. Então, se eu gostava tanto de história e me saía tão bem em história, é porque eu tinha um bom professor que conseguia me passar direto a mensagem, a comunicação, a mensagem que ele precisava, mas tinha um tempero a mais que a didática, né? O tempero a mais que me fazia imaginar aquelas cenas na minha cabeça, pensar como seria, pensar em como aplicar aquilo no dia a dia numa possível situação hoje. Então, por exemplo, do nada, se viesse assim, desembarcasse ali na praia, um navio cheio de soldados romanos, como seria essa loucura da cabeça de uma criança, né? Imaginação. Então, eles brincavam muito assim, ele brincava bastante com imaginação, com criatividade, meu professor Euclides, então, gosto bastante. Eu acho que ele nem sabe, ele nem lembra mais de mim. Mas vai assistir aqui. Vai assistir. Professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos os meus professores, de todas as épocas de escola, faculdade, graduações. Vocês me ensinaram lições muito importantes. Obrigado aos professores do Brasil. É verdade. Muito obrigado mesmo. Talvez aí eu siga até esse caminho aí de tentar ser professor também, porque é algo que eu aprendi a gostar muito, que se você estivesse conversando comigo há 10 anos atrás, a pessoa vai dizer, meu Deus, quem é essa pessoa? E o que é que ela está dizendo? Isso não é Caio. Porque só uma mudança de contexto faz sua vida mudar muito. Eu fiz direito e eu não me imaginava pegando um livro para ler, porque era... A palavra desafiador é pouco, era desgastante, era quase que doloroso. Hoje eu fico tentando achar tempo para poder ler e a filinha de livros para comprar e dinheiro para comprar livro também, porque me encontrei num canto que eu gosto, que faz muito sentido para mim. Então, obrigado professores por nos ajudarem nessa caminhada que é, meu Deus do céu, boa demais. E o Blank, quem olha para trás nem imagina, porque eu era um dos alunos que dava mais trabalho. Na faculdade não, porque na faculdade eu já entrei mais cabeça. Eu ainda era meu ali da galera, na resenha. Mas na escola eu dava trabalho demais. Não passava uma semana sem ir para coordenação. Eu era esse tipo de aluno. Eu era e acho que ainda sou o cara que conversa muito. Aí, tipo, às vezes que eu fui para coordenação foi porque eu tava conversando muito. Não era um mau aluno não, mas também não era, tava longe de ser bom. E o esporte me ajudou demais, que são conversas para outra conversa, mas esporte e educação aí. Uma visitação à nossa formação ali. Show de bola, é muito importante, é como você disse, é a base do que a gente vai ser na frente, mas também a gente é se reinventando e aprendendo o que a gente quer todo dia, né? Todo dia, com tudo que a gente faz. Muito massa, Lucas. E agora a pergunta surpresa que você se esqueceu. Que felicidade.
eu queria que você desse um conselho para quem está assistindo nossa conversa e que vai começar no ramo do design gráfico, da direção de arte, até da urgência. O que você poderia dar de sabedoria, de presente a essas pessoas, do que você já viveu e que pode ajudar elas nesse caminho? Show, vamos lá. O primeiro, eu acho que um dos mais importantes é toda experiência é válida. Toda experiência é válida. Se você vai fazer um curso, consuma o máximo daquele curso. Se você vai para um evento, consuma o máximo daquele evento. Não só no sentido de palestra, mas no sentido de conexões, de estudar referências. Assim, como designer, a gente tem muita visão aguçada. Então, estuda como eles estão analisando, como eles estão aplicando as sinalizações, estilo dos slides, porque tudo vai acabar sendo referência. Então, toda experiência ali que você puder, consuma ao máximo. Se você vai se dispor a ir para uma faculdade, não vá só para a faculdade. Não vá só para uma sala de aula. Faça conexão com os professores, faça conexão com projetos de extensão, projetos voluntários. No que você puder pegar experiências a mais que vão agregar algum sentido ali para a tua experiência, é válido, sabe? Perfeito. Porque, por exemplo, eu participei de vários projetos de extensão. Participei do Trilhas Potiguar, do projeto do Ano Sangue Universitário, participei das 59.000, participei eu acho que era o The Talks, que Marcela organizava ali, o departamento organizava. Sim. Então, eu participei de vários projetos de extensão. Eu acho que antes de eu chegar em 30% do meu curso, minha taxa ali de projetos de extensão já estavam preenchidas. Então, quando eu fui mandar, eu tive que, escolher, assim, uma parte quais que eu ia mandar, até para chegar legal ali no currículo, né? Porque não fazia sentido colocar todos. Coloquei os mais relevantes na minha situação, na época que eu precisei mandar. Então, toda experiência é válida. O segundo todo conhecimento também é válido. Então, se você tem uma oportunidade de fazer um curso, faça o curso. Se você pegou um livro para ler, leia o livro até o final e veja o que vai sair de positivo naquele livro. Se não conseguiu achar nada assim, analise o que teve de negativo e ressignifique aquilo de uma forma positiva para a sua carreira, seja lá como for. Então, toda experiência e todo conhecimento são válidos. E uma outra dica é para você investir no seu futuro, na sua jornada. Se você vai se você quer ser um designer independente, assim, você siga essas pessoas que são grandes nomes no mercado, consuma a forma que eles estão fazendo, assim, esbagace tudo que eles estão fazendo para estudar o que de positivo tem ali, porque eles estão fazendo, os motivos, e se aquilo é aplicável na sua situação. E não só dos seus grandes nomes, porque quando você consegue, usando aqui um termo de Murilo Gun, combinatividade, não só do seu meio. Quando você pega outros profissionais, por exemplo, um advogado, um médico, um cantor, quando você esmiuça a estratégia de comunicação dele, você vai entender o motivo de outras coisas, que não só estão ali no teu nicho. E aí você, quando aplicar no teu, vai vir uma potência de diferencial, sabe, muito grande. Então, eu acho que é isso. Você investe em experiências, investe em conteúdos, aprendizados e analise a referência de uma forma estratégica. Porque não é só você entrar no perfil e ver, ele usa azul e usa vermelho. Essa fonte é legal. Não, por que ele usou aquela fonte? Por que ele usou aquelas cores? Por que ele não usou essas outras cores? Qual é o posicionamento das empresas? Isso tudo eu estou falando sempre relacionado ao design, mas você pode fazer isso também ao teu nicho, sua área de trabalho, seja redação, planejamento, produção. E aí você vai alimentar seu repertório de conteúdos, né, quando você fizer isso. Então você vai ser um profissional diferenciado, seja lá o caminho que você queira seguir, se vai ser em agência, se vai ser design independente. E acho que, por último, você investir nos processos burocráticos. Para, se você não souber fazer hoje, você terceirizar. Porque isso vai tirar um peso das suas costas que vai lhe permitir correr
mais rápido e distâncias ainda maiores. E ninguém chega lá no final sozinho, né? Então, esses grandes parceiros vão lhe ajudar a chegar mais longe. Boa, papai, boa! E aí a gente termina essa conversa com o momento vamos falar de coisa boa. Vocês já tiveram um presente agora, que foi esse conselho pro pessoal da área, mas eu queria também sempre terminar nossas conversas com esse momento. Vamos falar de coisa boa. Uma analogia que talvez você, que é mais novo, não conheça, mas era como se começavam todos os comerciais da TechPix. Vamos falar de coisa boa agora. E aí eu queria peguei esse momento também como uma referência de um podcast que eu escuto muito, que é o Braincast, que eles têm o Qual é a Boa. Todo final de conversa eles dão alguma dica. Eu queria começar já falando sobre um livro que eu sei que o Lucas leu, que eu li também, que tem muito a ver com essa conversa. Vai ser muito bom, mas não só para quem é da área de comunicação, de marketing, de gestão de marca, mas para todo mundo, que é o Roube como Artista, de Austin Kleon. É um livro fácil de ler, muito bom, muito rápido, que a pessoa, mas também muito poderoso, com ideias muito legais de você ressignificar muita coisa que você pensa. Até o título dele é muito impactante, né? Roube como um artista. Mas você entende o porquê e faz sentido quando você vai lendo. É um livro muito ilustrativo, bem criativo, assim, o formato dele, muito simples de ler. E quem quer começar, inclusive, a ter esse hábito de leitura, pode começar com um livro desse, porque ele é muito bom e muito leve. Então, a minha dica de hoje, deste momento, vamos falar de coisa boa, é o livro Roube como Artista, de Austin Kleon. Vou deixar tudo direitinho aqui na descrição, para vocês poderem ver depois. E aí, Lucas, qual é a sua dica, o seu presente para essa galera que assistiu a gente até agora, do momento vamos falar de coisas boas? Vamos lá. Assim, eu tô até olhando aqui para a estante para ver, que eu acabei lembrando dessa pergunta quando você introduziu, eu já estava procurando para ver qual a referência que eu ia a boa de hoje. E aí, tu falou até de Austin Kleon, e ele tem mais 2 livros, né, que é o Siga em Frente e o Mostre Seu Trabalho, que ele fala, o Siga em Frente ele é mais uma dose de motivação extra, para quando você empreende e começar a passar por dificuldades, para não desanimar. Então, para você seguir em frente. E o Mostre Seu Trabalho é como você se posicionar, porque você já sabe roubar como um artista, você tem a motivação para seguir em frente, e aí o Mostre Seu Trabalho é como você se posicionar, mostrar seu portfólio. São livros muito interessantes. Mas para não ficar só em Austin Kleon, vou trazer outra referência, 3 referências, 4. O primeiro é O Design como Storytelling, de Ellen Lupton. Ele é um livro muito pensado assim para UX, UI. Ele é indicado geralmente para isso, mas também para a forma como o design se comunica com as pessoas. Então, quando você constrói uma narrativa por trás, você tem uma ferramenta muito poderosa, seja para o que for, seja para comunicar uma marca, comunicar uma palestra, enfim, comunicar é a palavra-chave. Porque design a galera tem muito em mente que é algo visual, mas não necessariamente. Design está mais atribuído ao sentido de função. Projeto, então, entrega. Projetistas são designers, né? E aí, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente fala que a gente está entregando um projeto, porque justamente a gente está cumprindo alguma função. É algo com funcionalidade. E aí, o primeiro é Design como Storytelling. O segundo, relacionado à funcionalidade, é até esse aqui, que é o que eu estou lendo agora, o Design do Dia a Dia, que ele faz uma análise prática de como a capa, até assim a gente consegue ver que é um bule, que quando ele vira, ele não derrama, porque está invertido, porque não foi pensado para a experiência do usuário. Então, quando a gente começa a ler, ele traz muitos exemplos práticos, tanto de um controle de rádio, quanto para um termostato de geladeira que você não sabe o que esquenta ou que gela mais, aonde esquenta, se é na parte do congelador, se é na parte de baixo. Então, ele fala muito sobre isso, sobre você deixar as coisas mais simples e acessíveis. E aí, eu estou ainda chegando na metade,
mas ele fala que se algo está errado na execução, a culpa não é da pessoa, mas sim do projetista que não deixou aquilo claro o suficiente para o usuário. Boa. Talvez por falta de testes e tal. E aí ele traz umas percepções, para não falar insights, ele traz algumas percepções bem interessantes sobre marcas que morrem, marcas que erram e não levantam mais, porque erraram na funcionalidade e tal. Esses dois. Terceiro, todos os livros de Simon Sinek, no sentido de você ter um motivo de por que você fazia aquelas coisas. Então comece pelo porquê, encontre o seu porquê. O jogo infinito, que é para você entender um pouco mais dessa metáfora que é o mercado, que é a vida, que você não... Enfim, a gente já conversou, mas vou deixar a surpresa para quando as pessoas lerem. E a quarta e última dica, poder do hábito. Poder do hábito que eu revisitei esses dias para trazer algumas mudanças na minha vida que já são perceptíveis da nossa última tentativa de fazer a gravação. E aí o poder do hábito foi uma ferramenta muito importante que me ajudou a reconstruir esse hábito, tanto de trazer conteúdo, de produzir conteúdo, de retomar o meu hábito de leitura, porque eu passei por uma mudança muito grande recentemente, que eu me casei, me mudei, e aí estou me adaptando. Então, como a gente está mudando o hábito, eu aproveitei o poder do hábito para estabelecer alguns, como ler todos os dias pela manhã, pelo menos 20 minutinhos ali, para conseguir, né, estabelecer, mudar minha vida. E aí a gente está planejando outros passos de hábitos de mudança. Então, o poder do hábito, ele dá uma visão mais geral da coisa, de como funciona, e aí no finalzinho ele traz tipo um manual para você aplicar na sua realidade, em qualquer hábito que você queira mudar, inserir ou tirar da sua vida. Show! Super shows que me guiam bastante no meu dia a dia. É isso, pessoal. Eu queria primeiro, né, agradecer a Lucas por ter aceitado mais de uma vez essa conversa aqui, que é uma conversa longa, mas pra gente passa no piscar de dedos, no piscar de olhos, porque a gente gosta muito de conversar, então vai-se embora, mas eu sei que na rotina adulta é difícil achar tempo pra gente conversar. A gente tá conversando num sábado de Semana Santa aqui, então muito obrigado, Lucas. E quero agradecer também a todo mundo que ficou até aqui, que tá assistindo essa conversa nossa. É um projeto meu, pessoal, sem fins lucrativos por enquanto, mas que, como o Lucas disse, sobre o poder do hábito, sobre a gente construir esse caminho, eu quero construir o caminho de coisas que para mim são interessantes, que tem valor, e eu sei que eu já convivi com muita gente que tem muito valor e muita coisa boa para dividir com todo mundo, então eu acho que talvez isso seja um propósito meu também. Então estou me esforçando para botar esse projeto pessoal para frente, porque eu acho que tem muito valor para todo mundo. Todo mundo tem muita coisa boa para dividir e para poder ajudar os outros. Então é isso, pessoal, muito obrigado por esse primeiro Conversa com o CP. Lucas, meu irmão, você sabe que eu estou aqui, estamos um pouquinho distantes, mas 2 horas eu cheguei em João Pessoa. Qualquer coisa fala, estamos aqui, podendo ajudar. Você sabe que é só mandar WhatsApp, sinal de fumaça, tudo mais, e eu sei que o contrário também é verdadeiro. Obrigado, pessoal, vamos embora. Não sei quando isso vai ao ar, não sei quando o próximo vai ao ar, mas eu prometo tentar melhorar um pouquinho cada vez que a gente faça isso daqui. E já deixo aberto aqui o convite para você me chamar de novo, para a gente conversar sobre o que for. Estou aberto aí. Lucas simplesmente comunicou o que eu estava pensando. Vai ter uma nova conversa para a gente falar sobre as novidades. A gente não para, as coisas estão diferentes e é sempre bom conversar. Vai ter um Conversa com o CP Lucas Neto 2, com certeza. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Caio, obrigado pelo convite. Valeu, galera.